Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí a repercussão dessa classificação do Vasco, hein? Nos pênaltis, suada, sofrida, mas tão almejada. Ficou interessado, quer saber o desfecho dessa história, quer saber o que foi que a mídia falou, então assista. Saber do Marinho, foi pênalti ou não foi, bola no braço, tá em dúvida? Chama o velho. Carlos é o árbitro de 3 Copas do Mundo, que prazer te receber aqui no estúdio do Sport Center, meu amigo. Nesse momento tão difícil, né, que a gente prega pela solidariedade do brasileiro pro povo gaúcho, você que é gaúcho também, mas é um prazer te receber aqui, vale todas as campanhas, né, para os seus conterrâneos passarem por esse momento difícil. Prazer te receber aqui, Simon. Sem dúvida, para mim também é uma satisfação enorme estar aqui presente hoje contigo, com o Elton Serra, o nosso fã de esporte. O povo gaúcho está passando por problemas difíceis, perdas incalculáveis, mas por outro lado a solidariedade é grande e o povo brasileiro tem ajudado e com certeza os gaúchos vão sair dessa. A respeito do jogo, você falou francês, né? Maestro? Condutor. Condutor. Olha gostei aí. do sotaque. A gente aprende um pouquinho nessas viagens aí, né? Mas o seguinte, o Wilton Sampaio, o árbitro do jogo. O Wilton Sampaio é um árbitro que depende muito do vídeo, do árbitro de vídeo. Todo jogo dele, ele vai pro VAR e aí toma a decisão. Hoje ele marcou por 2 oportunidades, ele foi a questão do pênalti, né? Nós vamos acompanhar aí o pênalti do Marinho, na minha opinião foi pênalti, uma bola cruzada para a grande área e o Marinho abre o braço numa ação de bloqueio, não é? Fazendo com que a bola parasse ali. Pênalti bem marcado. O Wilton não marcou no campo, o VAR interveio corretamente e aí ele foi e marcou. Ele abre o braço numa bola que vem lá da direita e caracteriza claramente o bloqueio, é uma ação de bloqueio, é o braço esquerdo. A imagem não era mais conclusiva não, né, Simon? Tem outros ângulos também, mas ela dá para ver bem, evidentemente eu consegui ver, de que ela pega no antebraço dele, ele faz o gesto para interceptar a bola. Ele diz que é no peito, mas não, essa bola pegou no braço dele. Portanto, pênalti não marcado no campo, o Wagner Ruey, o árbitro de vídeo, interveio corretamente e aí foi marcada a penalidade para o Vasco da Gama. E incrível, o Wilton sinalizou 3 vezes para o centro do campo, deu uma confusão. Ele foi até o meio do campo, parou, todo mundo pensou que ele ia anular, depois ele confirmou o gol. Muito vacilo do árbitro. O árbitro não pode titubear numa decisão grande como é uma penalidade máxima. Tem que ter mais convicção na sua tomada de decisão. Porque ele acaba dando espaço para a pressão dos jogadores, né? Exatamente. E eu não me conformo. O Wilton vai ao VAR, aí ele chega numa conclusão. Quer dizer, o VAR já chamou com a convicção de que tinha sido pênalti. Aí coube a ele tomar a decisão final. Isso. E aí ele toma a decisão. E os jogadores vão e não aceitam a decisão aqui no Brasil, né? Porque ele vacilou também, ele apontou e daqui a pouco achou que não era gol, parou, mandou afastar, botou a mão. Então ele tomou uma série de atitudes ali que deixa essa dúvida. Quando paira uma dúvida, não é? O jogador de futebol vai para cima, ele vê que o árbitro está vacilando, ele vai pressionar, né? Para tentar ganhar uma vantagem. Talvez uma vantagem não no momento, mas lá para frente em outro lance. Exatamente, também, tem tudo isso. Mas e depois, também não sei se nós temos o outro lance que ele marcou pênalti que não foi, do Maicon, do zagueiro do Vasco. A bola pega na perna, está recolhido o braço e a bola pega na coxa do Maicon e ele marca a penalidade máxima. O VAR novamente interveio e salvou a arbitragem dele. Ele foi no vídeo e aí desmarcou o pênalti. Está aí o lance, olha, estamos revendo o lance. O Maicon está com o braço esquerdo, não é? Sobre o seu abdômen, tá? E a bola pega na coxa, no joelho ali da perna dele. E ele marca pênalti e sinaliza. O árbitro não tem que explicar as suas decisões. Ele fica sinalizando que a bola pegou no braço, ó. E ela em nenhum momento pega no braço direito que está aberto. Ele volta atrás por intervenção do VAR e aí acertadamente tira a penalidade máxima a favor do Fortaleza. Bom, então o VAR foi bem nesses 2 lances. Muito bem, muito bem. Então há pessoas que querem tirar o VAR do futebol. Imagina se não tivesse VAR. Eu sou defensor do VAR, desde quando a ferramenta seja bem usada. Neste caso foi, porque teríamos um pênalti que foi não marcado e um pênalti que não foi marcado. Eu acho bem legal a CBF disponibilizar, inclusive no telão do estádio, o lance. Então a gente até escuta a reação da torcida vendo o lance que a gente também está vendo na televisão. Porque eu sempre achei uma covardia, todo mundo no Brasil inteiro vê e o cara no estádio não. Não tem esse privilégio que a gente tem, né? Que todo mundo tem, então não é nenhum privilégio.
Mas o que eu digo é o seguinte, a gente mostrou o nosso ângulo de gravação, mas em São Januário a gente tinha poucas câmeras, né? O ângulo em que o Wilton tira a conclusão de que foi pênalti era um ângulo, não era dos melhores. E aí você vai para o Maracanã, tem mais câmera, para o Morumbi tem mais câmera. Esse padrão, essa falta de padrão complica um pouco, né? Complica um pouco. Quanto mais câmeras tiver no campo, melhor é para o árbitro, porque o VAR recebe todas as imagens, todos os ângulos. Eles têm todas as condições, né, de analisar com perfeição. Então, evidentemente, uma Copa do Mundo, por exemplo, são 30, 32 câmeras. É claro que você tem melhor posicionamento, melhor análise em cima de mais imagens. Mas, de qualquer maneira, o VAR está aí. É uma ferramenta que veio para ficar. Há uma discussão para o próximo mês na Inglaterra de tirar ou não. Acho que não vão tirar. É uma balela isso aí. Só que tem que ver qual a linha de intervenção do VAR. Essa é a pergunta. Não pode um VAR intervencionista, como é no Brasil, muitas vezes entra em qualquer momento. Não deve ser assim. Deve ser nas grandes decisões e decisões claras e óbvias, quando o árbitro realmente se equivocou. É nosso árbitro de 3 Copas do Mundo falando com a gente aqui. Ô, Simon, e ficou a dúvida do segundo gol do Fortaleza. Quando a gente olha na transmissão, não, tá impedido. Mas tem uma ilusão de ótica ali, né? Tem uma ilusão. Não tá, quem dá condição é o Piton, o lateral esquerdo do Vasco, lá em cima no vídeo. Ele dá a condição, ele ficou com o pé, ele demorou para tirar o pé para sair e o pé ficou aberto, a perna para trás. O pé dele que habilita o jogador do Fortaleza. Portanto, o gol legal. Esse lance foi checado pelo VAR e confirmou o gol. E, na minha opinião, o gol foi gol legal. Então, mais um gol do VAR aí. Mais um gol do VAR também. Porque o Bandeira marca no campo. Bandeira marca impedimento. Muito bem. Simon, valeu. Tô sabendo que você vai para Porto Alegre amanhã. Manda nosso abraço lá para todo mundo, família e amigos lá, e que fique tudo bem rapidamente. Com certeza, estaremos lá na luta e o povo gaúcho vai sair dessa com a solidariedade e o apoio de todos os brasileiros. Por enquanto, só tenho que agradecer, porque muita ajuda está chegando. E graças aos voluntários que salvaram muitas vidas. Mas a luta continua. Valeu. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Grande abraço. Ô Elton, daqui a pouquinho a gente vai para São Januário, contato com a Roberta Barroso também, trazendo as entrevistas, os personagens desse empate entre Vasco e Fortaleza, com sabor de vitória nos pênaltis para o Vasco, e também a palavra dos treinadores. O que você está esperando do trabalho do Álvaro Pacheco, o Boina, para assumir esse Vasco? Ele pega um Vasco melhor do que estava com o Ramon Dias na reta final do argentino, né? Agora você chamou o novo, né, Edu? Depois de você ter chamado aí o velho, o Simon. Um grande abraço para o Simon. Minha solidariedade também. Grande abraço para o amigo. Saudades do amigo, inclusive. Eu acho que, primeiro, Edu, vai precisar resolver essa questão 777 com o Vasco, né? Porque já há essa questão de direitos de imagem que não foram pagos, porque a SAF não consegue liberar o dinheiro, então cria essa situação interna no Vasco que acaba deixando o grupo um pouco instável, e isso conta bastante. E o Vasco vai precisar de reforços para a sequência da temporada. Não é um time para brigar contra o rebaixamento, eu acredito que não, mas também não é um time para viver tranquilidade no Campeonato Brasileiro e talvez, a depender do sorteio da Copa do Brasil, né, avançar para as quartas de final. Mas eu vejo que é um técnico que tem muito conteúdo, é um técnico que gosta do jogo de protagonismo, não é aquele jogo de jogar atrás, tentar sair nos contra-ataques, é um cara que gosta da bola. Aliás, a maioria dos técnicos, né, portugueses que têm chegado aqui no Brasil tem essa proposta, né, de tentar controlar o jogo com a posse da bola. Para ele conseguir fazer isso no Vasco, ele vai precisar de um elenco um pouco melhor, principalmente o sistema defensivo que seja seguro para fazer isso a partir do campo de defesa, mas é um técnico que vai priorizar a organização, né? Já deve ter observado muita coisa nessa partida que vai precisar melhorar. O Vasco, a partir de agora, né, a gente já trouxe no início, você falou no início, né, a volta do calendário. Em breve o Vasco vai voltar a ter uma sequência de jogos, ele vai ter esse tempinho para poder conhecer o elenco e tentar organizar essa equipe. Mas não dá para fazer isso ainda, é muito cedo, a gente está falando das ideias do técnico, mas precisa-se organizar o Vasco fora de campo, né? Trazer a tranquilidade de novo com essa instabilidade SAF, né? Associação, resolver essa situação
e partir para o mercado, fazer com que o Vasco se reforce um pouco melhor para a sequência da temporada. Se essas duas coisas acontecerem e o Vasco tiver tranquilidade na temporada, é um técnico que vai fazer o time melhorar. Ele tem essa capacidade, já mostrou isso, né, ao longo de sua carreira. Como, volto a repetir, tem conteúdo e capacidade de fazer o Vasco ser protagonista. E a gente sabe que o Vasco protagonista, principalmente no São Januário, é muito difícil de se vencer. Então acho que essa combinação tem tudo para dar certo se o ambiente permitir que isso aconteça. O Álvaro Pacheco foi à Colina Histórica, em São Januário, já sentiu o caldeirão, curtiu. Ele que já estava gargalhando, feliz da vida, falando gigante da colina, estou aqui para assumir. Sentiu mais de perto, sentiu a energia do torcedor vascaíno, com certeza gostou. E gostou do Verratti também, né? Autor de 2 gols, falou, opa, tem um artilheiro. Põe na tela. Ele era artilheiro do Campeonato Argentino, quando saiu da Argentina para o Vasco. E mostrando muito serviço com a camisa do Vasco. Nesta noite ele fez 2 gols, foram 6 finalizações, 3 finalizações certas, 4 ações na área rival. Este é o Verratti. Em algum momento ele estava isolado ali, a bola não chegava nele, mas quando chegou, fez tudo isso aí, Elton. Ele fez gol contra o Água Santa também, né? Acabou sendo importante, né, para a classificação do Vasco ainda, né, em fases anteriores da Copa do Brasil, já no Campeonato Brasileiro, né? Acabou fazendo, inclusive, um dos gols, né, no jogo contra o Vitória, né, que o Vasco venceu por 2-1. Tinha sido importante também, né, no jogo contra a equipe do Fluminense, apesar, né, da derrota do Vasco para o Fluminense, acabou sendo o jogador ali que incomodou demais a defesa do Fluminense. O Fluminense acabou vencendo por 2-1, né? Mas ele acabou fazendo o gol de honra do Vasco. É um jogador que é aquela coisa, né? Um time bem organizado, um time que consegue abastecer um centroavante como ele rende demais. Você falou da artilharia dele, né, na Argentina, era muito por conta disso, né? Um time que atuava no 4-2-3-1 e os 3 jogadores dessa linha ofensiva abasteciam o Verratti o tempo inteiro. Ele se entende bem com o Payet, ele consegue se entender bem sempre com os pontas também, né, que sempre o procuram, né, ou seja o Adson, seja o David, os laterais também. É o cara do jogo aéreo, de incomodar. No primeiro tempo, inclusive, ele até falou no intervalo, né? A bola não estava chegando, ele tendo que sair muito da área, tendo que buscar a bola na intermediária. Quando ele ficou um pouco mais fixo, porque o Vasco ocupou mais o campo de ataque, usou melhor o Payet, usou melhor os pontas, aí ele acaba sendo realmente um cara muito diferente. Nesse gol, o posicionamento, né, para receber o cruzamento do Pumita, de perna esquerda, né? O Pumita entrou ali para fazer a lateral direita, mas apareceu do lado esquerdo para cruzar para o gol do Verratti. E, obviamente, nas cobranças de pênalti, ele acaba sendo também fundamental. Muito torcedor do Vasco fica com calafrios, né, com o Verratti batendo pênaltis, mas ele acaba sendo muito eficiente e acabou sendo no jogo de hoje novamente. Desde a temporada passada, né, Edu? É um 9 que eu acho que muitos clubes brasileiros gostariam de ter e o Vasco tem esse privilégio. Sem dúvida. Pois é, pessoal, foi teste para cardíaco essa classificação do Vasco, né? O Vasco que conseguiu a classificação nos pênaltis, né? Uma ênfase à parte aí para o Payet, que jogadorzaço, hein? Que jogador incrível. O cara, em alguns momentos, parece que tá meio desligado do jogo, né? Tá por ali, perdeu não tava conseguindo nem fazer alguns domínios. E simplesmente o cara me tira um coelho da cartola praticamente, né? Um passe açucarado. Participou dos últimos 2 gols, principalmente, né? Com passes, ajudando com assistência. O cara é incrível. Joga demais, demais mesmo. E o Vasco que levou a classificação para os pênaltis, né? Nos pênaltis, levou a partida para os pênaltis. O Vasco que poderia ter passado sem esse sufoco, né? Já que o Vasco estava na frente por 3-2. E já às 43, se não me falha a memória, os caras me levam empate com chute de fora da área que poderia ter sido interceptado, né? Mas é isso. É Vasco, né? Se não for sofrido, não é Vasco. Se não for na raça, não é Vasco, né? Mas o Vasco tem muito o que consertar ainda. Mas vamos saborear aí essa vitória da classificação, né? Foi um empate na partida, vitória nos pênaltis e classificação, né? Diante da sua torcida, um destaque especial para a torcida do Vasco, que fez uma festa maravilhosa, né? Incendiando mesmo o estádio, deixando no estádio a loucuras. E esses caras
vão ter aí um novo trabalho com um novo treinador. Acredito que os caras vão sim comprar a ideia do treinador e as coisas vão dar certo no Vasco. Tem que dar certo. As coisas têm que dar certo no Vasco e vai dar certo, né? Saiu no meio da partida, saiu um comentário, né, de um repórter que falou que o Payet no último jogo pediu a voz, né, pediu a palavra no vestiário e questionou o que aconteceu nesse jogo novamente, que era evitar levar esses gols bobos no final da partida, né? Levar o gol de empate ou até mesmo o gol de virada em final de partida. Isso aí abala muito o time, né? Abala muito o time dentro de campo e dessa vez aconteceu novamente. Não sei se ele vai pedir a palavra mais uma vez, né? Acredito que não, o Vasco se classificou, né? Acredito que se for em outra ocasião. Mas ainda bem que o Vasco conseguiu a classificação, né? Vamos ver agora o que é que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história, né? Agora vamos comemorar. E vocês, o que é que vocês acharam aí da partida? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!